Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá? Começando a semana, né? Olha só que louco, quase já foi o mesinho de janeiro, primeiro mês do ano. E é por isso que eu tô passando aqui. Eu quero dar para ti uma dica de incremento de negócio. Usando uma ferramenta de trade, como tu pode incrementar negócio? Bom, uma grande dica é a gente estudar as áreas brancas. As áreas, aqueles municípios, aquelas localidades, aqueles locais que a gente não atende e não consegue atender por uma ineficiência ou talvez por uma falta de foco, a gente não atende essa área dentro da nossa distribuição, ou via vendas normais, nossos representantes, nosso canal de venda, enfim, mas são áreas que ficam desabastecidas do nosso negócio. Então eu queria te propor agora, já que a gente já vai para o segundo mês do ano de 2019 e logo, como todo mundo fala, depois do carnaval começa efetivamente o ano, eu queria te propor a fazer essa análise no teu negócio. Será que tu já te perguntou isso? O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Quantos municípios eu chego com a minha mercadoria? E esse é o trade que eu acredito, o trade que é corresponsável por vendas, o trade que gera incremento de negócio. Por isso que eu queria dividir esse rápido case com vocês aqui, vou ficar uns minutinhos aqui com vocês para dividir esse case e quem sabe tu implementar aí na tua indústria, no teu negócio. Bom, áreas brancas. Efetivamente, o que é áreas brancas? As áreas brancas, como eu estava falando, são aqueles municípios, aquelas regiões que eu não chego. Olha que louco isso. Isso é um quadro real, obviamente por questões eu não vou falar nome, mas isso é uma figura real de uma distribuição de uma empresa no estado de São Paulo. Puxa, olha quanta cidade não tem atendimento em relação aos canais de distribuição. Olha quantas cidades não recebem um produto diretamente da indústria. O que eu faço? Temos que estudar isso, a gente precisa efetivamente entregar isso para vendas mastigado para que ele consiga orientar até mesmo a rota dele, até mesmo os canais de venda dele, seja vendedor direto, seja representante, seja distribuidor, seja atacado, o que for, orientar ele para atender essas cidades, atender esses municípios. Vem comigo, cidades com venda, olha só, olha a imagem, como a imagem ela parece bem forte, né? São cidades com venda. E aí se a gente pegar a cidade sem venda, isso é um case real, tá? Olha o tamanho das oportunidades que a gente tem no Brasil. O mesmo tamanho. Praticamente as cidades em verde, que são as cidades com venda, e as cidades em vermelho, que são as cidades sem venda, são praticamente igual. Nossa, que coisa angustiante, não? Então é o seguinte, como eu já fui comercial, e eu adoro comercial, acho que comercial é um motor da empresa, assim como merchandising, trade, enfim, para não ter desculpa, e a gente, né, acho que 19 ele é um ano que mostra bastante isso, chega de desculpa, vamos realizar. Aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte, eu fleguei cidades até 50 mil habitantes e cidades com 20 mil habitantes. Para quê? Para a gente, obviamente, nortear o trabalho, o que faz sentido. Abrindo aqui uma particularidade, eu já fui regional do Nordeste, e o Nordeste é uma China dentro do Brasil, né? Já diria hexagonais. No momento que a gente tem, por exemplo, o Nordeste, e a gente tem isso ainda lá, gente, cidades que são pequenas, que tem literalmente uma igreja, uma delegacia e um posto de saúde, a gente fez esse filtro justamente para não cair muito nesse perfil de um município e ainda assim achar a oportunidade de implementação de vendas via trade marketing comercial. Flegado essas duas cidades, então as cidades com 50 mil e cidades com 20 mil habitantes, a gente fez o seguinte estudo. Em determinada ocasião, então, essa base de dados, eu nunca me esqueço quando eu apresentei isso para o então diretor, foi uma sexta-feira, 5 horas da tarde, ele olhou para mim e disse, cara, tu quer estragar meu final de semana? Eu disse, não, isso é oportunidade, vamos olhar o copo meio cheio. A gente vendia para 22% dos municípios do Brasil. Olha só, 22%, tamo ruim, disse ele, mas a gente não pode ser tão ruim. Eu disse, não, calma aí, tem uma notícia boa para ti. A partir de agora eu vou usar, obviamente, dados fictícios, né? O case é real,
A gente encontrou dinheiro nessas cidades, mas eu vou usar agora os dados fictícios para trocar essa informação com vocês. A notícia boa é que eu tinha, na verdade, 84% do consumo no Brasil estavam naqueles 22% dos municípios. Ok, show de bola, faz o famoso Pareto, né? Quase, faz sentido, é importante. Só que 16% do consumo no Brasil estavam nos outros municípios, né? Então tinha ainda bastante caldo ali para tirar desse número. Existia dinheiro em cima da mesa, efetivamente falando. Aqui eu também já faço uma provocação, faça uma reflexão. Quantas cidades representam efetivamente a tua concentração do teu produto? É claro que a gente tem produtos, né? A gente faz trabalhos para diferentes tipos de indústria, diferentes tipos de canais, e tu tem produtos que são commodities, que acabam se espalhando, né, se distribuindo para o Brasil inteiro. Exemplo, açúcar, sal, enfim. Já outros produtos são mais nichados, e efetivamente eles vão estar em áreas urbanas, em áreas metropolitanas. Então, dentro desse parênteses, uma outra leitura que a gente pode fazer assim, poxa, 50% das cidades que eu preciso, assim, se eu tivesse que fazer um P100, as 100 cidades mais importantes para o meu negócio, que cidades são essas? Também numa experiência profissional, a gente fez um trabalho e era calçado, e a gente descobriu que 100 cidades representavam 50% do consumo e da venda de sapato no Brasil. Ou seja, um plano de trade bem elaborado, eu precisaria focar no quê? Nessas 100 cidades, porque eram 50% da minha venda. Fecha parênteses, então faz essa provocação também, porque esse é o primeiro step. O dinheiro é finito. Tinha um outro diretor que dizia para mim, o dinheiro é finito, eu preciso, né, uma hora acaba. Então, assim, para tu fazer essa atividade de investimento, começa por essas 100 cidades, porque elas têm 50% do teu negócio na mão. Fecha parênteses, volta para cá. Então é o seguinte, no momento que a gente achou esses 16%, a gente abriu isso para entender e mostrar para o diretor aonde que estava essa oportunidade. Eu nunca me esqueço, né, fazendo uma simulação, se eu fizesse um Pareto aqui e dissesse o seguinte, em 2015 uma empresa faturou 200 milhões, 84%, se eu fizesse cálculo de padaria, como eu chamo, eu diria que tem em cima da mesa 38%. Não é verdade. O que eu fui entender? Eu fui entender como empresas do mesmo segmento faturavam nessa fatia de 16%, e a gente achou um percentual de 8 milhões, dá 4,1% ali, 8 milhões e 200 que estava em cima da mesa. Poxa, se uma empresa fatura 200 milhões, 8 milhões, 10 milhões, enfim, é um ótimo dinheiro de incremento. Seguindo, o que a gente descobriu? Por exemplo, em Cerro Largo, a gente via 600 e poucos mil reais que vendiam dos nossos produtos ou de produtos similares da categoria dentro daquela cidade, e a gente vendia zero. E ainda o que chamava atenção, a 36 quilômetros, obviamente em linha reta aqui, né, de cidade a cidade, conforme o nosso Google Maps, a gente tinha um atendimento comercial. Eu não estou aqui criticando a área de vendas, de jeito nenhum. Falei para vocês, acho que a área de vendas é um motor, um dos grandes motores de qualquer negócio. Só que assim, poxa, não chegou lá, por que não foi? Uma proteção de mercado, o que aconteceu? Não conseguiu ir, talvez faltou, não conseguiu no planejamento, organizou, enfim, existe algum motivo que a gente não fez essa venda. E aqui falando para ti, eu acho que uma das grandes coisas que a gente precisa matar nos nossos negócios é o famoso Go Horse. Por quê? Não sei se tu sabe, existem 3 formas de a gente resolver um problema. Obviamente a correta, a errada e a Go Horse, que nada mais é do que a errada, só que mais rápida. E quanto mais Go Horse, quando a gente resolve um problema com Go Horse rápido e errado, a gente gera 7 novos problemas. Olha que louco, para um problema que a gente mata com Go Horse, a gente gera 7 novos problemas. Então, o ponto é o seguinte, por que eu não consegui ir efetivamente naquela cidade? E aí o que eu fiz? Para validar o estudo, em determinado momento, eu fico em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dizer Brasil, obviamente, mas minha família está em Porto Alegre. Eu peguei o carro um sábado de manhã, saí de Porto Alegre, e o estudo apontava que a cidade de Bom Princípio, aqui no sul, que é a terra do morango, a gente não fazia essa venda na cidade de Bom Princípio. Sábado de manhã, peguei o carro, o estudo apontava 5 localidades que a gente não tinha a nossa venda.
Cheguei lá e não encontrei os 5, talvez eu nunca tinha ido muito lá em Bom Princípio, encontrei 4, mas depois acabei encontrando um que o estudo não apontava, ou seja, voltou para 5. Visitei esses 5 locais, sabe o que eu descobri? Que a gente efetivamente não chegava no 5, que era o grande, especificamente esse era um canal autosserviço que fazia importância, bazar e autosserviço, no principal autosserviço supermercado da região a gente não chegava. Tinha uma particularidade do concorrente, ser bem amarrado com o dono do mercado, sim, tinha, mas a gente não tinha nenhum produto nosso ali, olha só. E depois num outro também autosserviço, de novo, também não tinha nenhum produto, mas tinha do concorrente. E aí nos outros 3, eu até achei produto nosso, que eram, ou ele comprava de um atacado, obviamente aí é a parte do processo da cadeia, ou até mesmo ele comprava de um distribuidor, de alguma outra situação que passava lá. Então sim, existe oportunidade, gente, quando a gente analisa áreas brancas. Existe, isso é real, isso é fato. Tanto é que eu vou mostrar depois no final aqui para vocês o quanto que esse case gerou de negócios dentro dessa indústria. Bom, e aí então encerro largo, olha que louco, numa pesquisinha de internet tu acha ali umas lojas Beckers que seria uma loja com um perfil para aderir aos produtos que estavam em questão. Então assim, tem oportunidade, gente. E aí, para não dizer que isso era efetivamente de uma região, especificamente alguma região, eu pego aqui uma região da Paraíba, Esperança, uma cidade, onde aqui sim é 24 quilômetros, lá é 36, é 24 quilômetros, também a gente tinha essa questão do não atendimento, para te ver que isso pode ser em qualquer lugar, no sul ou no norte, no nordeste do país. Existe sim oportunidade se a gente parar e olhar. Faço aqui uma outra observação, pessoal. Dados é o novo petróleo. Hoje isso já é, todo mundo já sabe. Quando a gente vai entender essa onda que está acontecendo, essa nova economia, a gente vê a importância de minerar esses dados, a importância de pegar essa informação para te ver que louco. Nos últimos 2 anos se gerou mais informação, mais dados do que no resto inteiro da humanidade. Então eu te convido a trabalhar essa parte de dados, de informação, aplicado em trade marketing, que vai obviamente ser corresponsável e suportar vendas para incremento de negócio. E áreas brancas é uma forma. Então, pegando aqui os dados, em Esperança, na Paraíba, me apontava que circulava 2 milhões de reais dentro as empresas, essa empresa em questão era uma empresa que tinha um grupo de empresas, as empresas do grupo vendiam 2 milhões de reais lá, olha só. Então, essa é a oportunidade, esse é o que tem que ser feito justamente para gerar incremento. Olhando depois, seguindo aqui no case, numa pesquisinha de internet, tu acha 6 canais de venda naquela cidade que tu não está presente. Poxa, pessoal, vamos lá. Matematicamente, se tu deixou de vender R$1.000 naquele cliente, nós estamos falando aqui, no caso, R$6.000 perdido de negócio. Pô, não faz importância para o teu negócio, mas daqui a pouco multiplica isso por 1.000. A gente tem mais de 1 milhão de pontos de venda ou de pontos comerciais no Brasil. Imagina se tu vende ali R$1.000 para cada um desse 1 milhão, tu está falando de uma empresa de 1 bi. Simples, a matemática não mente. Seguindo, aí a gente vê em Caculê, na Bahia, também uma oportunidade, mais oportunidade. E aí, olha só, a 68 quilômetros, a distância um pouquinho maior, 68 quilômetros, e a gente vê, de novo, numa pesquisinha rasa de internet, 4 canais de venda que a gente poderia estar vendendo os nossos produtos. Então eu te convido efetivamente a fazer isso e usar essa forma de usar os dados para gerar negócio. Aqui na verdade são só alguns gráficos, mas o que isso acabou acontecendo para o nosso orgulho? Ele acabou virando tema, né? Ele foi um programa que a gente batizou de Conquistando o Brasil, ele acabou virando tema da convenção daquele ano com a força comercial, né? E ele gerou mais clientes, mais mix, mais oportunidades e consequentemente mais merchandising. E no final das contas um incremento de 12 milhões no primeiro ano, lembra lá 8 milhões e 300? Foi 8 milhões e 200, foi 8 milhões e 300.
e ainda mais o complemento do outro ano, de 6 meses até a apuração que eu tenho, 12 milhões de incremento. Excelente, pessoal, excelente. Essa é a provocação que eu queria aqui passar para vocês. Usem a informação, usem dados para poder implementar incremento de negócio através do trade marketing. Eu fico me perguntando por que as pessoas não fazem, não executam. Esse grupo que tem mais de 70 anos, eu participei lá de 2016, enfim, a 17, eu fico me perguntando como que ninguém fez isso antes, o porquê que ninguém fez isso antes. Pessoal, parem, matem um Go Horse, chega de desculpa nos seus negócios. Nós já estamos quase passando o primeiro mês de 2019. Esse ano vai ser um ano excelente para os negócios, podem anotar aí, vai ser um baita ano. Por isso que hoje me provoquei e queria fazer essa live aqui e mostrar para vocês que a informação está aí, está dentro de casa, o incremento de negócio está dentro de casa. Eu vou passar essa semana ainda, vou tentar criar esse ritual com vocês aqui e toda semana dar uma dica de como vocês podem incrementar negócio usando dados, usando execução, usando merchandising, dicas gerais de negócio, de trade, de execução comercial, para justamente tu entender que, poxa, é uma mudança de mindset. Eu tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício, fiz uma imersão lá de uma semana. Eu simplesmente fui um consultor e voltei um empreendedor. Minha cabeça, ela simplesmente 2018 foi um ano fantástico. E não só porque eu gosto de olhar o copo meio cheio, porque foi sim um ano fantástico, um ano de muito trabalho, mas de muito resultado onde a gente fez os nossos trabalhos, simplesmente por isso, por querer um pouco abrir a cabeça, mudar esse mindset, usar a informação ao nosso favor, usar a informação no nosso negócio. Não deixem de se provocar. Para tudo que está fazendo agora e analisa. Essas informações estão dentro de casa. É só confrontar IPC. Esses dados são abertos. Esses dados são Google. Quanto à base de municípios que tu atua. E aí tu começa a fazer outra grande ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Não hoje, mas muito em breve. Chama-se RFV, Receita, Frequência e Valor. Essa ferramenta, eu escrevi bastante sobre ela já escrevi um artigo, a gente tenta disseminar ela. Eu aprendi com um colega também de trabalho que passou aí na nossa carreira e foi um grande aprendizado. Ele sabe o que eu estou falando e agradeço, porque isso foi uma grande ferramenta. E aí eu fui estudar essa ferramenta. Essa ferramenta RFV, ela nasceu no Exército Americano. Eu coincidentemente fiz intendência no Brasil, no Exército, que é a parte de suprimentos, né? A parte de inteligência vamos dizer, seria inteligência de mercado para o mundo business. Ela nasceu justamente lá na intendência no americano para trabalhar suprimentos. E aí o Walmart, na década de 70, de uma forma muito brilhante, adaptou ela para trabalhar CRM. E aí se adaptou ela para trabalhar a indústria, e por onde eu passo, em todas as indústrias, eu falo, cara, usa o RFV, uma tabelinha de Excel, os dados estão aí, recência do teu cliente, frequência, e aí valor que tu faz adaptação para SKU, no caso de indústria, recência, gente, fácil, o último momento de compra daquele cliente, a frequência, quanto, no período de 12 meses, quantas vezes ele me compra. Poxa, a gente tinha, sem querer falar de política, a gente tinha teve uma presidente que falava, vamos dobrar a meta, quando chegar na meta, dobra a meta. É simples, frequência, o cara comprou um pedido, dobra a meta, vende 2 no ano já, o cara compra 2 pedidos, vende 4, dobra, vai dobrando a meta, estipula isso. É possível, pessoal, isso gera incremento de negócio também usando essa ferramenta e auxiliando o comercial. Bom, eu queria agradecer, queria falar para vocês o seguinte, que o único cuidado que a gente tem que ter nesse sentido é não parecer arrogante, não parecer que a gente está botando a espada na garganta do comercial, porque tem que modelar o speech para justamente, né, a gente entender que isso é uma parceria e que vai dar certo e que vai efetivamente gerar resultado. Eu, na minha primeira apresentação desse estudo para a área comercial, não foi muito fácil. Depois eu fiz uma baita adaptação no meu speech para deixar bem claro de que aquilo era uma oportunidade para ele em relação ao que a gente estava estudando e o estudo que a gente estava trazendo. Então, para ti, eu convido a todo mundo a usar essa informação a seu favor,
essas informações, repito, estão dentro da tua estrutura, usa elas, cria a análise de áreas brancas, que esse é um baita case que vai gerar resultado, tá bom? De coração, uma ótima semana, ótimos negócios, muito obrigado para ti, brigadão, fica com Deus.